Então, a minha parte, nos primeiros minutos, vai ser falar um pouco mais sobre monitorização glicêmica, sobre o Freestyle Libre, também chamado de Libre, é mais fácil para nós, e trazer para vocês um pouquinho da parte tecnológica também, de como a gente desenvolveu isso, como foi construído isso, como estão a questão dos sensores de glicemia no Brasil e no mundo. A maioria de vocês, provavelmente, ou todos, são geriatras ou clínicos e que talvez não tenham tanto afeição com a parte técnica do monitor. E sim, já ouviram falar de monitorização, etc., mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo para vocês terem uma ideia um pouco mais interessante do porquê que a gente chega nos relatórios e na construção e na mudança de tratamento. No fundo, diabetes tipo 2 e também tipo 1, mas principalmente tipo 2, onde o geriatra se insere mais. Não esqueçam que existe diabetes tipo 1 em idosos, é possível acontecer. Tive recentemente um caso de 72 anos, abri um quadro típico de diabetes tipo 1 com anticorpo positivo, insulina dependente, quase fez cetoacidose, e a gente começou o tratamento dele, obeso, quase mórbido. Então, existe essa entidade, rara, mas existe. Mas diabetes tipo 2 é uma doença absolutamente silenciosa. Na grande parte das vezes, o diagnóstico é muito tardio, porque os sintomas são muito leves ou nenhum sintoma aparece, e, portanto, uma doença crônica, silenciosa, assim como hipertensão, dislipidemia, é preciso de manejo, de entender como está a glicose que não traz sintoma para diagnosticar a doença e, depois de diagnosticada, para tratar. Então, mesmo diabéticos tipo 2, mesmo os que usam comprimidos, a gente estimula a monitorização, seja com ponta de dedo, mas, hoje em dia, com a monitorização glicêmica, que dura 14 dias e que nos traz um amplo perfil da glicose ao longo do dia, mas com a finalidade dupla. A finalidade é dupla. Para nós, médicos, tomarmos uma decisão terapêutica, se eu vou mudar um remédio, se eu vou mudar insulina, se eu vou mudar a hora, a dose, se eu vou mudar alguma coisa comportamental, de horário de fazer, de comer, de exercícios, mas para o paciente também. O Freestyle Libre, quando colocado no indivíduo, e você não fala nada para esse indivíduo, sozinho ele já muda o seu comportamento, porque ele enxerga, ele começa a enxergar o papel da comida na mudança do açúcar. Começa a enxergar o papel do exercício, do estresse, dos remédios que ele toma, da atividade física, dos relacionamentos. Isso é um fenômeno super interessante. Eu estou gastando um pedaço de tempo nessa introdução, porque foi um fenômeno interessante no lançamento, quando nós, médicos, recebemos uma amostra para utilizar, o nosso grupo de médicos endocrinologistas ficou polvorosa, porque uma médica do Rio que anda de bicicleta, quando ela estava andando de bicicleta, a glicemia dela subia, ela ficava desesperada. Subia a glicose dela. E quando a gente tomava suco de laranja? Eu não tenho diabetes, mas tomava suco de laranja, a minha glicose, por alguns segundos ou minutos, ia para 140, 150, eu já achava que estava diabético. Então, é interessantíssimo a gente poder ter a oportunidade de enxergar padrões que a gente não tinha essa oportunidade. Quem ia ficar fazendo ponta de dedo 10 vezes por dia? Quem não tem sintoma, quem não tem diabetes, quem não tem nenhuma alteração. E aí a gente começou a entender, mesmo quem não tem diabetes, como que é a variação da glicose no dia a dia. Então, você imagina um indivíduo sem nenhuma explicação, um estudo chamado Replace, acho que o Fernando vai dar um toque nesse estudo, o indivíduo colocou o Freestyle Libre e nada foi falado para ele, olha, segue em frente. Só isso já teve impacto na hemoglobina glicada e no seu comportamento. Então, são duas as características. A gente, como profissional de saúde, enxergar nas nossas plataformas, aí eu vou mostrar isso, como mudar a terapêutica e o próprio paciente, no seu dia a dia, fazer essas mudanças. Então, é um paradigma que veio mudar completamente o tratamento do diabetes tipo 1, mas, claro, nós vamos focar mais no tipo 2 aqui, e que a sua utilização, aí é uma coisa pessoal minha, Márcio Krakauer, eu defendo
que a monitorização glicêmica por sensor de glicose deveria entrar até no algoritmo do tratamento do diabetes como forma de atingir controle glicêmico, porque ela tem essa mudança comportamental. Então, essa é a introdução que eu queria fazer. Me alonguei um pouco, mas agora eu vou passar os slides, vocês de casa também vão poder nos assistir. Esse sou eu, Márcio Krakauer, nós vamos falar do Libre como aliado na geriatria. São os meus conflitos de interesse. E essa apresentação, uma apresentação que tem o patrocínio do laboratório Abbott. Bom, vamos então conhecer a base, conhecer o Freestyle Libre. A base, o Libre é composto por um sensor de glicose e a leitura deste sensor é feita através ou de um leitor, que é um leitor próprio e que cada vez mais nós vamos deixar este leitor de lado. Hoje ele é muito importante ainda, mas a nossa ideia é sempre utilizar o leitor por um aplicativo que é utilizado nos smartphones. Os smartphones vêm ganhando cada vez mais protagonismo no mundo da gente, ninguém vive mais sem isso. Agora, ele consegue, através de um aplicativo chamado LibreLink, ler os dados do sensor, e a vantagem é que isso é online. A gente vai ver as outras vantagens. Muito bem. A ideia é que o indivíduo aplique o sensor, vocês vão ver já como que a gente faz a aplicação, que ele faça o escaneamento com o leitor ou com o smartphone e que ele veja as suas leituras. O que ele vai ver? O que o paciente vai ver? O que nós médicos podemos ver a cada escaneamento? Boa noite para todos. A gente vê a glicose do momento do escaneamento, a gente vê a leitura das últimas 8 horas, exatamente neste gráfico, e a gente vê a famosa seta de tendência, que é outra grande novidade, onde os pacientes conseguem olhar para onde está indo a sua glicose. Para cima, para baixo, está estável. Então, isso também é uma mudança importante de conduta para nós. Esse aqui é um pequeno vídeo para vocês verem a inserção. Quem ainda não viu, vai conseguir ver aqui. É muito rápido e muito prático. Então, é colocado atrás do braço, ela está colocando 2 dedos para mostrar o local, sempre lavar as mãos, qualquer procedimento nosso é para lavar as mãos. Isso eu duvido que alguém faça, mas está aí no vídeo, né? Fazer a lavagem do braço. Passar álcool, vem 2 álcools, é sempre importante isso. Para secar a pele, para tirar a gordura da pele e a cola colar mais adequadamente. Então, o álcool é muito importante 2 vezes. A colocação nessa postura do braço, para cima, sem fazer força, ela já colocou, ela olha se o adesivo está bem colocado e acabou. Simples assim. Eu queria dar uma dica para os idosos. Idosos têm muita flacidez exatamente nessa região. Então, talvez colocar um pouco mais acima. Nessa região tem menos flacidez, puxar um pouquinho a parte da gordura, essa inserção vai ficar melhor e não vai cair. E a leitura da glicose, que é feita no intestino, vai ficar melhor. No início, a gente, sem muita experiência, perdeu alguns sensores por essa questão. Então, idosos, especialmente, podem colocar sozinhos ou com a ajuda de alguém de casa, com um cuidador, mas tendo esse cuidado de fazer essa postura do braço e pôr um pouco mais acima, onde tem menos flacidez da pele. Muito bem, o aplicativo, então, que é o chamado LibreLink, é o nome do aplicativo que se baixa no celular. Então, outra dica prática. Se o smartphone não consegue baixar na loja de aplicativos, seja Apple, seja Android, ele não encontra o LibreLink, é porque aquele smartphone não tem NFC, que é um tipo de Bluetooth, um tipo de comunicador que faz a leitura de cartão de crédito e é o mesmo que lê o Libre. Então, se não encontra na lojinha, é porque aquele aparelho não tem. É fácil de saber. Acontece que todos os aparelhos vão encontrar o LibreLink App, que é um outro aplicativo que eu vou mostrar a vocês. E às vezes o paciente se confunde e acha que ele tem o LibreLink, mas ele não tem. Ele tem o LibreLink App. Então, iPhone 7 para frente e Samsung 7 para frente. E agora tem os Xiaomi aí, não sei o nome dessas marcas.
Alguns têm NFC, Motorola, outros não têm, eu não sei de cor. É preciso ver se tem o NFC ou ver na lojinha de aplicativo. Se tiver o aplicativo, ele pode baixar. O LibriLink, então, a vantagem disso é que passa direto para a nuvem na medida que ele escaneia, e a plataforma nossa médica já recebe esses dados na hora. A outra vantagem é que a acurácia de precisão da leitura dele é feita pelo aplicativo e não pelo sensor. Vocês sabiam disso? Não é o sensor que tem a acurácia, é a parte tecnológica que está dentro do aplicativo. O leitor, ele já vem de fábrica com um software dentro. E ele não é atualizável. E o aplicativo de smartphone pode ser atualizado a qualquer momento, como vocês sabem, como qualquer aplicativo é atualizado. Então, é sempre melhor utilizar o aplicativo. Ele está mais atualizado, ele tem um MARD, que é a precisão e a acurácia, melhor, sempre, porque ele está sempre à frente do leitor. Então, o leitor existe, mas lentamente ele está sendo e vai ser substituído 100% pelo aplicativo LibriLink. Bom, então eles têm uma frase aqui: a cada scan, sem dor, você tem acesso ao passado, presente e futuro. O passado, aquelas 8 horas que eu mostrei, o presente é a glicose daquele horário e o futuro é a seta de tendência. Então, um jeito bonitinho de entender isso. Esse é o tamanho do sensor, para quem nunca teve contato com ele, acho que a maioria, pelo menos, já viu isso em algum lugar, né? Agora na televisão, é fácil de ver. Tem uma campanha muito bonita, inclusive, na televisão, em horário nobre, falando sobre o aspecto de como o paciente pode enxergar a glicose. Né? Agora ele consegue enxergar, não me lembro bem o jargão do senhor lá que fala na televisão, mas agora ele tem acesso a enxergar a sua própria doença, o seu próprio problema de saúde e tomar atitude para isso. Então, ele tem aqui o sensor, que é o tamanho da moeda de R$1, está ficando cada vez menor, as novas versões, né? E ele mede a glicose de forma contínua, ele é resistente à água para natação, banhos rápidos e exercícios, e funciona muito bem. A gente não tem tido problema com isso em nenhum momento. O único lugar que tem que tirar o Libre é em ressonância. Infelizmente, em ressonância. Domingo, hoje é terça, domingo teve um parto de uma pessoa com diabetes que estava em Jundiaí, eu estava acompanhando ela pelo LibriLink App, que eu vou explicar a vocês rapidamente. E aí a doutora obstetra, que estava com ela em Jundiaí, ela não sabia se podia permanecer com o Libre durante o parto por causa do bisturi elétrico. E ela me mandou uma mensagem, eu acho que eu respondi 2 minutos depois, mas ela sacou o Libre, coitada. Então ela tirou o Libre da paciente, a paciente não sabia, mas podia ficar. Para bisturi elétrico, pode manter. Tá? Mas para ressonância magnética ainda tem que tirar. Tomografia, normal, pode manter. Raio-x de aeroporto, é melhor avisar que está com o Libre. Aqueles scans, se puder passar fora, sim, porque a gente não sabe o papel do raio-x nesses produtos que são... Aqui tem eletrodo, tem a parte elétrica, então talvez seja melhor evitar. Bom, o sensor que fica dentro do paciente é um filamento de 0,4 milímetros, é muito fino, e ele chega até 5 milímetros para dentro do subcutâneo, que é onde é o interstício. Né? É calibrado de fábrica, eu vou falar um pouco mais do que significa isso, e ele tem uma tecnologia que deixa o sensor estável por 14 dias. Então a gente acredita que quando vai passando os dias, inclusive, a acurácia do sensor vai até melhorando e não piorando. O primeiro dia, ele está se acostumando com o subcutâneo, há uma inflamaçãozinha no local da inserção, e essa inflamaçãozinha pode trazer números discretamente inferiores. Alguns pacientes precisam fazer ponta de dedo para checar a sua glicose. Mas vai passando os dias, isso vai melhorando, e ele dura 14 dias numa ótima acurácia. Tá? E isso, ele não depende do oxigênio. Isso é diferente porque os outros sensores que existem no mundo, no Brasil só tem uma marca, que é Medtronic, que tem o sensor, mas fora do Brasil existem outras marcas, como a Dexcom, utilizam o oxigênio como mediador químico, e aqui se usa o ósmio, que tem um potencial elétrico mais baixo e faz com que possa durar os 14 dias com uma calibração só feita em fábrica. Calibração é checar
na ponta do dedo, qual é o valor da glicose e avisar o sensor, olha, no dedo está tanto. Então, você faz a comparação e você ajusta isso. Isso é calibração. O sensor, então, ele fica no líquido, no fluido intersticial que ocupa o corpo inteiro. Nós temos interstício, é aquele líquido que fica, um gel, na verdade, não é líquido, é gel, e que fica entre o capilar e o tecido. Vamos supor aqui, por um exemplo, o músculo. Como ele está medindo a glicose neste líquido, neste fluido, a glicose tem constantes que vai para o intestino, volta para o capilar, vai para o tecido, volta para cá. Então, existem mudanças. Nós não estamos medindo a glicose na ponta de dedo. Então, essa é uma pergunta muito frequente dos pacientes, inclusive a maioria dos médicos nos pergunta, bom, e a diferença que está dando? É 20? É 30? Não é bem assim. Existe uma diferença, porque o interstício não é sangue, mas essa diferença é corrigida pelo aplicativo. O próprio aplicativo corrige isso, de certa forma, diminuindo o tempo entre a glicose que está no sangue e a glicose que está no interstício para mais ou menos 4 a 5 minutos. E esta diferença que a gente chama de lag time, vocês podem ver, isso aqui é um estudo mostrando a diferença de tempo entre a glicose no sangue e a glicose no interstício, tem reduzido cada vez mais e está se aproximando. Em diabetes tipo 2, diabéticos tipo 2, essa diferença é menor. Em geral, o teste de ponta de dedo está muito próximo do interstício. Já diabéticos tipo 1, essa diferença é um pouco maior, porque eles têm variação de glicose maior por não produzirem insulina. Muito bem, as setas de tendência são uma das coisas que eu acho que mais a gente ganhou com a chegada da medição intersticial. A gente consegue saber o que está acontecendo naquela hora. Se a glicose está subindo com a seta para cima, o significado disso é que ela está subindo, ou quando está para baixo, descendo, mais do que 2 miligramas por decilitro por minuto. É um termo de velocidade. Se está estável, é porque ela está variando menos do que 1 miligrama por decilitro por minuto. Então, a gente sabe o que vai acontecer nos próximos minutos. Então, a gente vê a direção, a velocidade e pode prevenir. Então, se eu fizer um teste na ponta do dedo, deu 100 miligramas por decilitro, o que eu vou aplicar agora de insulina ou de remédio? O que eu vou comer? X. E se eu souber que ela está subindo muito rápido? É diferente a conduta. E se eu souber que está caindo mais do que 2 miligramas por decilitro por minuto? Daqui a 10 minutos, pode ter caído 20, daqui a meia hora já caiu 60 ou mais. Então, quando eu estou com 100 e está com a seta para baixo, em meia hora já está 40. Então, isso é prenúncio de hipo, eu posso tomar uma atitude para evitar a hipoglicemia. Então, a gente sabe que a seta de tendência evita hipo, mas também evita hiperglicemia. Marcelo vai falar bastante de hipoglicemia, de como isso afeta o cérebro do idoso. Então, é importante a gente lembrar da utilização da seta de tendência. O Libre marca, ele mede a glicose no interstício de 1 em 1 minuto. Então, se o paciente escanear de 1 em 1 minuto, ele vai ter números, às vezes, diferentes. Mas ele guarda as medições de 15 em 15 minutos para fazer o gráfico, que é aquele gráfico de 8 horas, é a soma das últimas 8 horas, guardado 4 medições por hora. Tá bem? Mas ele lê de 1 em 1 minuto se a pessoa for escaneando. E o que nós queremos para os nossos pacientes é o que está no consenso de tempo na meta. Tempo na meta. Qual é a meta? A meta para diabetes tipo 2, na maioria das vezes, é de 70 a 180, e a gente gostaria que os nossos pacientes tivessem, pelo menos, mais do que 70% dentro deste alvo de 70 a 180. Neste consenso, que foi 2019, foi classificado as hipoglicemias como nível 1 e nível 2. Por que foi feito isso? Para que nos estudos científicos, dali para frente, quando a gente lesse porcentagem de pacientes que estão em nível 1 de hipoglicemia, a gente conceituasse isso como glicose abaixo de 70 ou maior que 54 é nível 1, e glicose abaixo de 54 é hipoglicemia efetiva ou hipoglicemia nível 2. Nós consideramos a glicose de 70 a 54 como risco iminente de hipoglicemia. Mas tem muita gente, inclusive nós,
nesta sala, que dormimos e de noite temos 63 tranquilamente, sem acontecer nada. É fisiológico a glicose cair, porque o nosso metabolismo está reduzido. Então, glicose no interstício, na maior parte do tempo, é um pouquinho mais baixo que a glicose do sangue, e a glicose no interstício, em alguns momentos, fica abaixo de 70. Isso não quer dizer que tem hipoglicemia. Tanto que nos gráficos, vocês vão ver, chamam-se números abaixo de 70, e não hipoglicemia. E na hiperglicemia, a mesma coisa. Acima de 180 é nível 1, e acima de 250, que é muito maior, é nível 2. Então, a gente quer sempre que os pacientes tenham mais tempo na meta, 0 de hipoglicemia ou o mínimo de hipoglicemia. A gente fala aqui em 4%, mas os consensos atuais deste ano do ATTD, do Congresso de Tecnologia, falam em 2% abaixo de 70 miligramas por decilitro. 2% como meta, não 4%. Tá? Mas também não quer que eles tenham acima de 250, porque mesmo um idoso vai ter complicações, aumenta o risco de infarto, de AVC, aumenta o risco de microangiopatia, como rim, olho, pé, nervo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E também o coeficiente de variação, que é a variabilidade da glicose. Talvez seja meio profundo isso, mas a ideia é deixar o menos variável possível. Então, na maioria dos idosos que perdem a capacidade de secreção de célula beta, passam a requerer o tratamento com insulina. A grande maioria, depois de 10 a 15 anos, idosos e com tempo, não tem célula beta funcionante direito e vão usar a insulina. E eles também não têm mais aquela grande resistência à insulina. Talvez a metformina seja uma medicação menos importante para os grandes idosos. Por isso a gente fala muito em DPP-4 ou GLP-1 para o tratamento dos idosos. Mas o que eu quero chegar é que a variabilidade glicêmica é tão maior quanto menos a produção da insulina. Portanto, a gente também olha para esse dado, é um dado advindo do interstício do sensor de glicose e que nos ajuda a tomar condutas de mudança terapêutica. Bom, o que nós tínhamos no passado? Um teste feito na ponta de dedo, que quando com muito ajuda da família e do paciente, a gente tinha uma leitura de um papel com números de glicose para tomar uma decisão. Aqui os mais experientes, a grande maioria que está aqui são os mais novos, em casa os experientes estão nos vendo também, passaram por esse dado. Eu nunca acreditei em papéis que não tenham sangue ou que não tenham rabisco. Se não tem sangue e rabisco, eu nem olho, porque foi feito antes da consulta. Mas é isso que a gente tinha. E nós estamos migrando, mesmo que isso passe para softwares, ponta de dedo passado para softwares, ainda assim a gente vai ter pontos, 2, 3 pontos, 1 ponto por dia. Quando a gente migra para o sensor de glicose, já no smartphone, a gente começa a ter plataformas para entender o que está acontecendo com aqueles pacientes e tomar nossa mudança de atitude. E para isso existem as plataformas digitais que estão intimamente ligadas com o sensor de glicose. O LibreLink, que eu já falei para vocês, é o aplicativo que vai passar os dados para o LibreView, que é a plataforma mais importante para a gente trabalhar. Em poucos minutos e com treinamento, o médico consegue enxergar um único relatório que eu vou mostrar e tomar uma decisão terapêutica. No ambulatório acadêmico, no ambulatório do SUS, é capaz de a gente tomar decisões baseadas neste relatório. E o LibreLinkUp, que eu estava explicando, que é um aplicativo do cuidador, eu também vou falar rapidamente. Então, nós temos aqui o novo relatório do AGP, que traz essa página completa para nós. Que traz, parece confuso na primeira vez, mas o que a gente quer? Mais verdes, menos vermelhos e menos amarelo. Então, nós queremos isso. Aqui tem cola, então aqui está 70%, mas tem uma colinha que é só olhar qual é a meta correta. O relatório já tem a cola, não precisa decorar nada disso. Aqui embaixo a gente tem o perfil ao longo do dia. São 14 dias que a gente vê a glicose da meia-noite até a meia-noite. É como se ele estivesse fazendo teste todos os dias e você junta 14 dias e encontra padrões. Quanto mais azul, mais é o padrão daquela hora.
Então, neste caso, é simples de entender que está ótima na madrugada, tem uma pequena queda da glicose, no café da manhã tem uma subida mais do que eu preciso tomar alguma atitude nesse café da manhã. E aí esse paciente tem, ao longo do dia, a glicose mais ou menos compensada dentro da faixa estipulada para ele. Além disso, nesse relatório tem o coeficiente de variação aqui, variabilidade, que está 26,9, se eu não me engano, e que o ideal é 36. Então, está com uma variabilidade glicêmica bastante boa. E tem também os dados do GMI, que é o indicador de gerenciamento de glicose, que seria como se fosse a hemoglobina glicada estimada, porém não é um exame de hemoglobina glicada, gente. Esta mediana que está aqui, transformada numericamente por uma equação matemática em hemoglobina glicada. Mas, quando o exame de sangue é feito muito próximo a este relatório, eles batem praticamente sempre. Se o coeficiente a dica é o seguinte: coeficiente de variação baixo, o GMI bate com a hemoglobina glicada. Coeficiente de variação muito largo, a hemoglobina glicada pode não bater naquele momento. Tá bem? Só para vocês entenderem. Podem usar tranquilamente isso para falar com o paciente: olha, você está bem controlado, você está mal controlado, você está médio controlado. Mas de nada adianta ter um GMI ou uma glicada de laboratório de 6,9, 6,8, se ele tem um monte de hipoglicemias. Vocês concordam comigo? Quanto maior o número de números baixos, menor é a hemoglobina glicada. Ela falsamente baixa. Porque a mediana cai quando tem muita hipoglicemia. Então, muito cuidado com a construção da hemoglobina glicada. Ela é construída com mais verde, com menos vermelho, com pouca variação, encontrando onde está o padrão de erro. E se vocês quiserem continuar ver no relatório, tem o que aconteceu nos últimos 14 dias. Em amarelinho fica o que é alto, em vermelhinho fica o que é baixo. Como esse paciente é 0% de hipo, não aparece o vermelhinho, não está baixo. Tá bom? Isso aqui é só para uma área mais próxima do relatório, mostrando quantos por cento está dentro da faixa-alvo, e isso em horas. Então, tem alguns pacientes que é muito legal. A gente fala: olha, você melhorou de 47 na consulta anterior para 65% na faixa-alvo, mas você aumentou 3 horas de glicose dentro da faixa correta para você. Falar em horas é mais interessante para os pacientes entenderem. Então, a gente tem esses dados de horas também. Tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui é o GMI, eu já falei para vocês. E esse é um novo relatório que começou este ano, que tem mais ou menos a mesma coisa. Aqui tiraram as horas. Tá? Tem a parte de estatísticas de tempo na meta, abaixo da meta e acima da meta. E tem o gráfico, mas ele está com cores diferentes. Então, onde está verde é onde está dentro da faixa-alvo, onde está amarelo está acima da faixa-alvo, e se estivesse abaixo, fica vermelho. Então, isso também é de fácil visualização. O LibriLink App, vou falar em 30 segundos, é um aplicativo do cuidador. O paciente, quando escaneia pelo LibriLink, pelo aplicativo de celular, ele pode convocar várias pessoas, acho que são 20 ainda, né, meninas? 20 pessoas pelo e-mail, e essas 20 pessoas vão receber a glicose dele, a seta de tendência e as últimas 8 horas. Tá? 5 minutos. 5 segundos. Eu já estou terminando. E aqui, então, é esse aplicativo. A pessoa recebe os dados, por exemplo, uma criança na escola e a mãe recebendo os dados. Um paciente na casa de repouso e a sua família recebendo os dados. O paciente com a cuidadora na casa do paciente e a filha recebendo os dados. Na hora, vem uma notificação push. É bem legal para a gente fazer isso. Então, eu só vou finalizar dizendo o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Parem com ponta de dedo. Claro, tem pacientes que podem usar, mas podem se utilizar do sensor de glicose, eventualmente, intermitentemente. Enxergar o perfil dele a cada 3 meses, cada 4, cada 6. Essa semana um paciente me disse: vou me dar de presente pelo menos uma vez por ano o Libre tipo 2, para poder ver as minhas glicemias e entregar um controle melhor. Enfim, não precisa usar contínuo quem não pode.
mas usar intermitente pode ajudar bastante. Eu trouxe um vídeo, eu vou mostrar para vocês, de uma paciente com diabetes tipo 1, mas eu quero que vocês prestem atenção, em casa também, por favor, no que ela diz. Ela é uma pessoa muito querida, a gente conhece, Letícia, eu. Isso dá para extrapolar o que ela diz para quem tem diabetes tipo 2, para idoso. Vamos ver, só para finalizar. Eu costumo dizer que o diabetes entrou na minha vida como um bicho-papão, porque ele chegou ameaçando, destruindo, tirando as coisas que me eram ricas, válidas, valorosas, e eu fiquei muito assustada. Mas eu fui conhecendo ele melhor, fui lidando com ele foi me dando conhecimento, e ele se tornou de bicho-papão, ele virou meu bicho de estimação. Que o bicho-papão te ameaça, o bicho de estimação, você trata com carinho, né? Aquele amor incondicional, aquela coisa, e você recebe isso de volta. Então não tem assim, por que eu ficar 2 horas sem ler minha glicemia. E um período de 2 horas é que vai fazer eu ter uma hipo assintomática. E eu vou evitar isso. Porque é aquilo que eu falei, eu tô sabendo quando ela está aumentando, quando ela está diminuindo, se ela está muito baixa, se ela está muito alta. Então, ele proporciona uma viabilidade de decisões para o meu tratamento ficar mais perto do perfeito. Legal, né? Malu é uma pessoa... É verdade tudo que ela fala, ela não criou esse texto, ela pensa assim. Então, eu quero só finalizar, vou chamar o Marcelo, que todo mundo aprende melhor quando tem possibilidade de ensinar alguém. Então, quando a gente se prepara para isso, a gente acaba aprendendo muita coisa. E todo mundo ensina melhor quando tem chance de aprender, e eu estou aqui para aprender com vocês um pouco mais sobre geriatria, com vocês de casa também. Super obrigado. Quero chamar o Marcelo, então, para continuar. Obrigado, vocês.